Eu fiz uma proposta de experimentação aqui pelo Instagram e agora eu queria compartilhar um pouco, né, sobre a partir das respostas que eu obtive, eu queria, né, trazer algumas considerações para a gente continuar pensando as relações raciais no Brasil e incluir nesse pensamento o corpo e os afetos. E trazer o corpo e os afetos para esse debate, para essa discussão, é essencial porque a vida acontece, né, na relação entre corpos concretos, é, a, os afetos que nos atravessam, a gente, né, sente isso de uma maneira muito, muito presente, né? A gente se sente afetado, né? As pessoas se sentem afetadas, mesmo que elas não saibam exatamente por quê, como, enfim. Então, trazer os afetos e o corpo para a experimentação, para poder compreender as relações raciais no Brasil e o seu próprio processo de racialização é extremamente necessário. E aí uma questão que eu acho importante colocar, porque isso diz alguma coisa, né? As pessoas que compartilharam o experimento comigo pelo Instagram, elas se autodenominam negras. Pode ser que outras pessoas tenham feito, né, o experimento, mas não compartilharam. Mas as que se dispuseram a compartilhar, elas se autodenominam negras. É, e aí foi muito interessante que as respostas elas não tiveram grande variação. É, nessa transposição no tempo, elas trouxeram experiências afetivas que não se diferenciariam, né, que não se diferenciam, né, de 2020 para o século XIX. Não se diferenciam para uma pessoa negra. É, trouxeram palavras como desprezo, angústia, é, violência. Disseram que mesmo sabendo, né, que a escravidão ela não é mais oficial no Brasil, não é um modo de trabalho oficial, o racismo, né, advindo da escravidão, ele é muito presente no contemporâneo. E aí então, uma provocação que eu faço para vocês. Se as pessoas negras, a partir dessa proposta que eu fiz, e também pelo que eu ouço na clínica, pelo que eu converso com as pessoas, pelo que as pessoas me trazem mesmo, né, em diversas situações, em pesquisas, inclusive, é, se para as pessoas negras esse aspecto de se sentirem desvalorizados, desprezados e humilhados ainda existe, é porque é, o outro grupo, o grupo racial dominante, atualiza também corpos de um século que não é o nosso, que não é o século atual. Atualiza subjetividades de um momento do Brasil em que as pessoas brancas escravizaram pessoas negras. E isso é muito forte, né? Muito intenso o que eu tô falando, eu tenho total noção disso, mas é exatamente porque eu tenho um incômodo mesmo de que essa resistência em fazer uma discussão sobre as relações raciais de uma maneira desimplicada, de uma maneira, na verdade, de uma maneira que não se atenta a como se está implicado nesse debate. E aí eu sinto que a gente faz essa discussão muito em terceira pessoa, muito com um distanciamento muito grande do que é, sendo que nós, né, nós que vivemos, atualizamos, fazendo manutenção de, de relações raciais
que discriminam negativamente um certo grupo de pessoas. Essa proposta que eu fiz para vocês, eu faço, né, esse experimento no meu cotidiano. Agora não, porque eu estou em isolamento social, mas é uma coisa que eu me comovo mesmo, né? Na verdade, isso me motiva a me aprofundar mesmo nessa discussão. E assim, gente, essa sensação de que a questão da escravidão dos negros no Brasil, né? Como essa sensação de que é alguma coisa muito antiga, muito do passado, na verdade isso foi uma narrativa produzida quando o Brasil se torna uma república, né? Em 1889. Houve uma articulação para, de fato, se esquecer esse passado extenso e que formou o Brasil como um país, né? O Brasil, então, viveu quase 400 anos de escravidão e quando de um país escravocrata, e aí quando se torna uma república, né? Foi colônia, foi império, e quando se torna uma república, a narrativa criada nessa transformação do Brasil foi exatamente essa. Vamos esquecer esse passado. Então é por isso que a gente tem essa sensação de que pensar o racismo e o processo escravocrata no Brasil é alguma coisa de muitos anos atrás e que não mais acontece nos dias atuais. E essa narrativa que a gente introjetou, ela auxilia na nossa não atenção ao modo como estamos implicados no debate. Se a gente não compreende como nós nos relacionamos e como o meu processo de racialização me, se manifesta no mundo, a gente não vai conseguir mudar mesmo uma dinâmica social, mudar os valores sociais. Então, eu aposto muito, né, em sair um pouco de um debate muito abstrato e convoco, né, a todos nós a compreender como nós nos fazemos na relação com o outro, como nós nos fazemos na relação com nós mesmos. E essa proposta, ela convoca, né, a gente a estar num estado de atenção a si e ao outro muito ampliado, né? É uma maneira de se colocar que observa as palavras que a gente usa, a entonação, a intenção de fala, a intenção de como, dos nossos gestos, os gestos que a gente faz, que a gente usa. Então, assim, pra gente então, né, ter uma atitude de fato de eliminação do racismo no Brasil, a gente precisa inclusive assumir que as subjetividades escravocratas, forjadas no período escravocrata, no período colonial, no período império, ainda nos compõem. Seja qual grupo racial a gente pertence. E aí assumir isso vai nos ajudar a modular uma maneira mais livre, né? E mais interessante nesse processo de nos fazermos. Então, assim, não fugir dessa análise já é um passo importante e se confrontar com os afetos que as análises vão trazer pra gente.